Muito bom dia, investidores. Vamos dar início ao nosso panorama matinal nesta segunda-feira, dia 28/8. Temos hoje trigo caindo na Bolsa de Chicago, pregão noturno, né? Vale a pena dizer que o trigo aí vem numa queda de 0,5%. E a gente tem as demais commodities em altas. Eu já vou explicar para vocês o porquê que a gente tem essa configuração para o dia de hoje, né? Mas basicamente o que a gente tem é então o trigo em queda. A gente vai ter o milho aí subindo 0,95%, temos uma soja subindo 0,81% e o farelo de soja subindo 0,98%. A gente tem hoje um milho e uma soja subindo por algumas questões mais voltadas ao relatório da ProFarmer, tá? Que não mexe aí tanto com o trigo, né? A ProFarmer, basicamente aquela consultoria que roda os 7 estados lá nos Estados Unidos, os que têm mais peso na produtividade nacional, né? E faz aí a medição, indo a campo mesmo, vendo como é que tá as condições das lavouras e o que eles esperam aí de produtividade, né? E a ProFarmer, ela trouxe alguns números que deixaram o mercado com viés mais altistas, né? Então a gente vê aí o milho, a consultoria ProFarmer, ela trouxe 172 bushels por acre de produtividade, enquanto o USDA estava projetando 175,1%. E para a soja, a ProFarmer trouxe 49,7 de bushels por acre de produtividade média e o USDA está trabalhando com 50,9. É uma diferença na soja um pouco menor, né? No milho também não dá tanta diferença assim, mas quando a gente pensa no quanto eles produzem, a conta final ela acaba dando uma diferença bem grande, né? E no caso do milho, não é tão preocupante porque os estoques tendem a ficar altos, porque tem a produtividade em 172 bushels por acre e ainda vai deixar um estoque de passagem na frente muito grande, porque o milho ele também não está rodando tanto, né? Ele não está saindo tanto. Já para a soja é um pouco mais preocupante, porque os estoques de soja vão diminuir em cerca de 95 milhões de toneladas, trazendo aí para uns 150 milhões, mais ou menos. Isso aqui é um pouco preocupante, e o que a gente deve ver para frente aqui nos Estados Unidos? Um programa de soja sendo acrescido aí tanto do prêmio quanto do preço, né? Então a gente viu a soja na madrugada aí batendo 20 cents de alta por bushel, e passou, fazia acho que um mês e alguma coisa que ele não passava acima da região dos 14 dólares o bushel, né? E hoje chegou a trabalhar acima dos 14. O preço ele vai ser muito importante, então, para regularizar aí a questão de estoque interno lá nos Estados Unidos, estoque de passagem, ou seja, o prêmio ele tem que ser mais caro, o preço ele tem que ser mais caro para quê? Para desestimular o comprador a vir comprar nos Estados Unidos e fazer com que se tenha aí uma reserva mais adequada dentro do país, né? Então, provavelmente a gente deve continuar vendo sim um movimento mais altista na soja para conter aí os estoques. Já para o milho, a gente não deve ver tanto isso, porque como eu falei, o milho tem uma condição mais tranquila, né? Os estoques de milho, mesmo com esse corte aí na produtividade, eles vão ficar na casa aí de 48 dias de consumo, tá? Só para vocês terem uma ideia, na atual temporada, os estoques de consumo de milho durariam aí cerca de 38 dias. Ou seja, a gente está falando de 10 dias a mais para essa nova temporada, né? Então o milho ele não preocupa muito em questão de estoque, tá? Então a soja realmente a gente deve ver esse movimento mais altista perdurando aí, e o milho ele pode acabar arrefecendo e voltar um pouco, até porque o trigo está caindo, né? E o trigo concorre diretamente com ele. Vamos falar um pouquinho então de como é que ficou a questão do clima aí, né? O que a gente tem de atualizações. Primeiro eu gostaria de mostrar para vocês então o mapa de precipitações acumuladas aí nos últimos 7 dias, né? Então pegando a avaliação aqui do dia 20 de agosto até o dia 26. E a gente pode ver que realmente os mapas climáticos estavam certos, né? A gente teve pouquíssimas chuvas, principalmente aqui em Ohio, foi onde caíram o maior volume de chuvas, né? A gente tem 75, 85, algumas regiõezinhas bem pequenininhas aqui chegam a bater ali 95 milímetros, mas foi basicamente o único estado que teve boas chuvas, né?
Então, Ohio também que estava precisando, né? Porque, na verdade, sim, todos os estados eles estão precisando, né? Mas das últimas chuvas, a gente comentou que choveu bastante aqui na região das planícies, choveu em Iowa, choveu em Minnesota, e Ohio não tinha recebido chuvas tão boas quanto os demais estados, né? Então agora ele acaba se recuperando, enquanto os outros estados aí tendem a dar uma sofrida, né? Que a gente vê aqui ó, na região mesmo de Iowa não choveu praticamente nada, né? Praticamente nada mesmo. O que a gente pode esperar então de clima para a próxima semana também? A gente tem para a próxima semana uma expectativa aí de continuar, né, sem chuvas, então o clima realmente mais seco para os Estados Unidos. E começa a preocupar, né? Porque a gente vai aí já para 2 semanas sem bons volumes de chuvas. E até mesmo em Ohio, que choveu bem ali, não tende a chover nada para os próximos 5 dias, né? E como é que fica a questão do calor? Que a gente comentou, né? O clima estava seco e estava mais quente. Bom, o clima ele deu uma arrefecida, tá? Ele ficou um pouco menos quente. Lembra que essas faixas aqui elas eram bem vermelhas, né? Bem vermelhas mesmo, pegando todo o Corn Belt aqui, né? Todo o cinturão de produção. E agora tá um pouco mais fresco, mas ainda assim é uma temperatura alta, né? A gente tá falando aí de 28, 30 graus. Mas antes a gente tinha na casa dos 34, né? 34, 36. Ali pro Texas continua bem quente, mas de novo lá tem mais produtividade de algodão, né? Não conta tanto para as outras culturas que mais nos interessam, né? Então, o que a gente pode esperar? Hoje a gente tem a avaliação das condições das lavouras, lembrando que isso é às 5 horas da tarde. Provavelmente a gente deva ver alguma piora tanto para a soja quanto para o milho, tá? Devido a não estar chovendo e estar mais quente, né? Deve deteriorar um pouco mais aí as condições das lavouras. Provavelmente para a próxima semana também uma piora, a não ser que esse clima aqui ele se inverta, mas a princípio deve continuar seco e deve continuar quente. Agora vamos falar um pouquinho das bolsas ao redor do mundo, né? Que a gente tem para o dia de hoje que está movimentando os preços aí. Então, hoje em Ásia e Pacífico a gente tem basicamente alta em todos os ativos, né? A principal alta foi para Xangai. Isso aqui provavelmente é um reflexo ainda da sexta-feira ali nos Estados Unidos, tá? Sexta-feira, inclusive, a gente teve aí o principal encontro lá no Jackson Hole, né? Lembrando que o Jackson Hole é o maior evento de política econômica do mundo. E o Powell, que era a grande estrela do evento aí, né? Jogou água no chope da turma. Basicamente ele falou que entende, né, que o mercado está aguardando que não haja mais aumentos nas taxas de juros lá, porém ele não consegue prometer isso. A princípio eles continuam ainda orientados por dados, ou seja, vão continuar avaliando, ver como é que vai vir essa questão da inflação aí nos próximos dados e os próximos indicadores econômicos também que levam a uma inflação maior, né? E com isso eles vão tomando aí as devidas decisões com base nos dados, né? Mais aprimorado para tentar fazer um trabalho mais bem feito aí, né? Ou seja, o que o mercado esperava ouvir que não, a gente não vai mais ter alta na taxa de juros, só vamos manter ela agora e daqui a pouco a gente corta. Ninguém ouviu isso. Então o mercado até acabou caindo bem a hora que o Powell falou, mas bem mesmo. Aí como ele não trouxe nada de novo, né, só essa frustração da expectativa, o mercado acabou que se recuperou um pouco e veio trabalhando sem esse acréscimo do prêmio, né, fechou no positivo, mas não tanto quanto estava antes da fala do Powell, né. Então basicamente o que a gente viu é aí que na próxima reunião de política de taxa de juros lá nos Estados Unidos, do Fed, deve ser mantido e o mercado já começa a apostar que lá para novembro deve ter sim mais uma alta, tá? A gente viu fechando então a América na sexta-feira com S&P subindo 0,67%, Nasdaq em alta de 0,94% e Dow Jones subindo 0,73%. Os principais índices lá dos Estados Unidos, né? Os três subiram e subiram consideravelmente bem, né? Principalmente Nasdaq aí, que subiu quase 1%. Para a parte de Europa, hoje a gente tem Inglaterra, o Reino Unido aí está em feriado,
Então tá travada aqui a cotação dele é referente sexta-feira, né? Mas a gente tem o Eurostock 50, lembrando que ele reúne as 50 maiores ações da Europa, subindo 0,93%, uma boa alta. Europa aqui, lembrem-se, né, caiu bastante no último mês e agora vem fazendo uma recuperação até que interessante, né? Então a gente deixa como destaque no dia de hoje a IBEX 35, seria a bolsa da Espanha, que sobe 0,98%. Para a parte de futuros, o que a gente tem? A gente tem um S&P em alta e uma Nasdaq em alta, ambos aí subindo em média 0,35%. Para o Brasil que caiu, né, na sexta-feira, caiu 1%, fechando aí a 115 mil pontos, 0,843. E a gente vê hoje uma recuperação aí pelo índice futuro, né, subindo 0,28%. Para a parte de dólar, a gente tem hoje um dólar mais tímido, subindo apenas 0,05% contra as moedas de países desenvolvidos. E temos um dólar um pouco misto contra moedas de países emergentes, mas sobe fraco e cai fraco também, né? Então não tem muita direção para o dia de hoje. A qualquer momento isso aqui pode se inverter. Para a parte de petróleo, a gente tem hoje um petróleo em leve alta também, na região daqueles $80, que a gente vem comentando já faz bastante tempo. E o minério de ferro caindo no dia de hoje, 0,85% a 812 yuans por tonelada. Na parte de agenda, a gente não tem absolutamente nada de interessante hoje. Segunda-feira tende a ser um dia mais calmo em termos de agenda, né? Então, o rumo dos mercados deve ser muito parecido com o que está agora. Leve alta para as bolsas, leve queda para o dólar. Pode sim haver alguma alteração no meio do dia, mas não temos nenhum fator na agenda econômica que possa trazer alguma volatilidade maior, mais expressiva para os mercados. Tenham todos um ótimo dia.